a mais um programa de opções básico. Hoje é segunda-feira, dia 21 de janeiro de 2013. Estamos começando aqui mais um programa. Poucas pessoas na sala, mas sempre tem bastante gente que acompanha depois. Então a gente vai contando como é que as coisas aconteceram. Se você está vendo gravado no YouTube, pode mandar sua pergunta depois, não tem problema nenhum. Eu leio, ou mando ao vivo depois, ou leio e respondo por e-mail. A gente tenta dar um jeito, tenta ajudar vocês a entenderem melhor como é que funcionam as coisas. Muito bem, de quinta-feira para cá, que foi o último programa de opções que a gente fez, e de segunda-feira passada para cá, nós tivemos alguma alteração. A principal delas é que Petrobras caiu, ela estava trabalhando acima de R$20 ou na faixa dos R$20 e agora caiu, está R$19,40, então veio aí, digamos que para a parte de baixo de uma eventual faixa de variação dela, então ela está aí perto de um eventual suporte, e a Vale, deixa eu ver o que aconteceu com a Vale aqui, porque eu olhei e não prestei atenção. 39,06 também perdeu os R$40, e o mercado inteiro está assim, né? Não dá mais para falar ultimamente o mercado inteiro, porque cada empresa anda para um lado aí nos últimos anos e pouco. De qualquer maneira, é o que tem acontecido, o mercado está de lado e esses papéis, pelo menos, né, a gente já conversou sobre isso, olhar Petrobras a 19 e pouco, 20 e pouco, a gente tem olhado há pelo menos, sei lá, um ano, né? Então, os papéis estão oscilando no mesmo nível há muito tempo. E alguém pode me perguntar assim, Roxo, até andaram me perguntando na quinta-feira sobre o VIX, que é o índice de volatilidade. Vou colocar minha cara menor aqui para não dar tanto peso de download aqui na internet. Mas assim, me perguntaram outro dia, Roxo, o que você acha desse VIX, que é a volatilidade do mercado americano medida através das volatilidades implícitas das opções do S&P? É um índice que tem um gráfico e que está numa das mínimas históricas aí desde que ele foi criado, porque a volatilidade nos Estados Unidos está muito baixa e a nossa volatilidade também aqui anda relativamente baixa, mas a gente não está no mínimo histórico. E o que acontece agora, né? No nosso caso e no caso do VIX, olha, pelo que eu tenho de costume acompanhar, quando a volatilidade cai demais, que é o caso do VIX, e o mercado não quer afundar, o mercado fica um tempão subindo ou de lado, o que acontece é que quando o mercado sobe, a volatilidade cai, quando o mercado fica de lado, a volatilidade cai, depois o mercado cai 1 ou 2 dias e a volatilidade já volta. Então você vê, a nossa volatilidade aqui está de 23% a 30%, 30 e poucos por cento há 2, 3 anos, e o VIX está no mínimo, né? Porque ele até nem caiu tanto, ele principalmente subiu o S&P e fez com que o VIX estivesse no mínimo. A pergunta que me fazem com frequência é essa: qual a consequência, o que vai acontecer com esse VIX lá embaixo? Será que agora é hora da volatilidade lá explodir? Não necessariamente, tá? O mercado pode ficar desse jeito e o VIX pode ficar nessas mínimas muito tempo. O que pode acontecer é aquilo que a gente falou, a realização acontecer dentro do próprio mercado parado. Cada vez que o mercado dá uma agitadinha, a volatilidade sobe um pouquinho para um nível um pouco mais alto, depois o mercado acalma de novo, ela dá uma baixada, então ela fica variando, usando essa faixa aí que está o VIX como mínimo. No nosso caso especificamente, que acompanhamos a volatilidade de Petro e Vale, quando a volatilidade cai até 23, 24%, ela dá uma subidinha até 30%, cai de novo até 24%, e essa é a história que a gente tem visto nos últimos meses. Gente, vou tirar meu rosto, vamos partir já para acompanhar como é que está o mercado, como é que estão as opções, o que aconteceu com a volatilidade, como é que anda a taxa. Mais gente na sala, então por favor fiquem à vontade de fazer a pergunta, o comentário que vocês quiserem. Então estou mudando aqui e olha, para quem se interessa, estamos gravando um curso muito legal, tá? Estamos finalizando a parte dos textos. Acho que agora, para quem sempre fica pedindo novidade, a novidade vai vir logo, porque a gente já está na pré-produção, na pré-gravação. Então estou tirando meu rosto aqui, vamos lá.
Primeiro vamos aumentar esse zoom aqui porque senão a gente não enxerga direito. Beleza, perfeito. Como é que está a Petro? A Petro trabalhando na faixa dos 19,40, ela estava trabalhando a 20 e pouquinho no começo da semana passada e 19 alto no final da semana passada. Perdeu aí, né, os 19 alto, os 20 reais, não significa muita coisa, mas deu uma queda, né, uma queda relativamente acentuada hoje. Muito bem. O que acontece com a volatilidade da Petro B? Lembrando que hoje é dia 21 de janeiro, então hoje foi o dia de vencimento da Petro A e da Vale A e da OGXA, de todas as opções mais curtas venceram hoje. Então a gente tem a opção mais curta, hoje é uma opção um pouco mais longa, a Petro B. Com relação à nossa estratégia de compra da Petro com a trava de baixo na opção, ela foi rolada na semana passada para o par 20 com 21, com essa queda de hoje, com essa queda dos últimos dias, ela deve estar ganhando algum dinheiro, porque a gente está perdendo no papel, e é esse papel de contrabalancear, né, a estratégia, é para isso que serve essa trava de baixa, ela é muito eficiente nesse tipo de coisa, consegue fazer com que nesses períodos em que o mercado trabalha de lado, em que as volatilidades caem sem parar, a gente consiga diminuir um pouquinho o nosso preço de custo através disso. Muito bem, a volatilidade histórica de Petro está trabalhando na faixa de 27, 26 alto, 27%. Deixa eu conferir o valor certinho que o TG postou lá. 27,79, então quase 28% de volatilidade de Petro, e 23,59, menos de 24% a volatilidade de Vale. Petro B, essa que deu uma caída, fazendo com que a volatilidade não ficasse tão baixo quanto estava na sexta-feira. Petro B 18 está 1,64, 33,25 de volatilidade. Os strikes são todos redondos, isso é ótimo. A Petro B19 está custando 89 centavos e está com 31% de vol. A opção mais dentro do dinheiro, que é a opção de R$17, provavelmente deve estar mais dentro do dinheiro, que é mais dentro do dinheiro ainda, deve estar pagando uma taxa um pouco mais baixa, mas deve estar com uma volatilidade mais alta. As taxas estão boas para quem quiser fazer um lançamento coberto, um financiamento de Petro B18, por exemplo, conseguiria uma taxa de retorno de 1,67 ao mês e uma proteção de 8,45 no período, o que é uma taxa razoável para esse novo período da história financeira brasileira, que é a taxa de juros hoje é baixa. Petro B20 é a opção levemente fora do dinheiro, né? Já é a opção levemente fora do dinheiro. Uma semana atrás ela era no dinheiro e 2 semanas atrás ela era levemente dentro do dinheiro. E a taxa que ela está pagando é 6,47%. Eu acredito que para quem está comprado no papel Petro, né, a trava certa para fazer a estratégia de comprar o papel e vender a opção possa ser, comprar o papel, vender a opção cara e comprar barata, pode ser a venda da Petro B19 ou a venda da Petro B20. Petro B19 vai vender aquele sujeito que tem um objetivo de colocar mais dinheiro no bolso e não está acreditando muito no mercado, e vender a Petro B20, comprar a Petro B21 já é a estratégia do sujeito que quer colocar apenas 33 centavos no bolso, mas se o mercado der uma puxada, ele não ter problema, ele não ter nenhum tipo de preocupação com relação a isso, né? Vamos ver agora como é que está a Petro C, que é a opção de vencimento em março. Tem 37 dias úteis para vencer. A planilha nova do vencimento D ainda não está pronta, mas a gente que trabalha com um nível um pouco menos avançado de conhecimento, né, trabalha no nível um pouco mais básico, não temos necessidade também de ficar vendo opções com 50 e tantos, quase 60 dias de vida útil. Vamos ficar por essa aqui mesmo. Na quinta-feira certamente a gente já está com a planilha nova.
Muito bem. Petro C18 trabalhando na faixa de 1,87 com 30% de vol, e a Petro C19 trabalhando com 1,17 de preço, 28,77 de vol. A Petro C20 custando 66 centavos com 28,15% de vol. Roxo, estou vendo que a volatilidade da Petro C, que é uma Petro... Olha, o Seric está avisando que a Petro B20 acabou de fechar com 42 centavos. Aquela vez que a gente tinha uma parcial, né? O Márcio já mandou a planilha pra gente aqui, a planilha nova. O TG está avisando que a planilha até o final do dia ou até amanhã a gente já vai encaminhar para todo mundo. Legal. Vamos continuar aqui então, olhando a Petro C. A Petro C20 está 66 centavos, com 28,15% de volatilidade. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que a Petro C, que ela é mais longa, tem 37 dias, ela tem ela está com uma volatilidade 1,5% mais ou menos abaixo da volatilidade da Petro B. Então, há uma expectativa de que a volatilidade caia um pouco mais. Vamos ver agora a Petro N, né? A Petro M, ela já venceu, ela venceu hoje. Então vamos ver só a Petro N como anda. Com essa queda, a Petro N se valoriza. Olha que interessante. Enquanto a Petro A, a Petro B, a Petro C a Petro A se desvalorizava e a Petro B se desvalorizam quando o mercado cai, essas opções Petro N 16, principalmente Petro N 18, a Petro N 16 está sem cotação, mas a Petro N 18 está com 14 centavos, a Petro N 20 está com 87 centavos e a Petro N 22 está com 2,56 reais, R$2,56, todas elas com volatilidades entre 32% e 29% mais ou menos, sendo que a Petro N 18 é que está com a volatilidade mais baixa. Vamos ver agora, gente, como é que está a Vale A. Vale A morreu, vamos ver a Vale B. Como é que está a Vale B? Lembrando que faltam 17 dias úteis para o vencimento da B. E a gente está com a Vale trabalhando na faixa de 39,06. Perdeu também os R$40, como a gente já havia comentado. Vale B36 custando 4,37, com 25% de vol. Vale B37 custando 3,45 com 26% de vol. B38 custando 1,80 e com 26,82 de vol. Para vocês terem uma ideia, estando o papel a 37, a opção B37, o papel estando a 39,06, perdão, 37 não, o papel está a 39,06. A Petro B37 estando a 3,45 com um strike de 35,89, estaria pagando uma taxa de apenas 0,97% ao mês, com 8,80% de proteção. Você se lembra que a opção de Petro, que estava pagando 9% de proteção, que tinha 9% de proteção, estava pagando uma taxa de 1,60? Então essa é a diferença das volatilidades. Então, infelizmente, na Vale, as taxas mais baixas, a pessoa tem que correr mais risco, ou vender uma opção mais longa, ou vender uma opção mais fora do dinheiro, para poder se beneficiar dessa variação toda. Legal. Petro B38 está 1,80, Petro B39 está custando R$1,13, aí o strike dela é redondinho mesmo, e a volatilidade 24,87. A Vale B40 está custando 1,18. Talvez seja essa a opção que a gente deva vender para fazer a nossa trava de baixo, compra do papel com trava de baixo. Então a gente venderia a Petro B40 e compraria a Petro B41, colocando aí uns 49, 50 centavos no bolso, né? Como ela tem R$1 de diferença, isso nos ajudaria bastante. A gente poderia fazer também uma Vale B41 com Vale B42, recebendo 32 centavos, mas 32 centavos no papel que custa 39 dá menos de 1% de retorno. Então não é uma coisa assim tão bacana. A única vantagem seria que se o mercado ficasse abaixo de 41, a gente se beneficiaria,
né? Talvez depois de uma grande alta, né, você fazendo bastante rolagem para cima, não tem, acho que não, desculpa, para baixo, né, o mercado realizando, fazendo rolagens para baixo e tal, fazer uma trava de baixo um pouco mais fora do dinheiro, com opções um pouco mais baratas, esperando que o mercado vai dar uma recalchutada para cima, recalchutada tem a ver com o pneu, desculpa aí, ricocheteada para cima, você conseguiria se beneficiar se você vendesse a P41 e comprasse a Vale P42. Vamos ver como é que está a Vale C. As opções Vale C. Minutinho que nós vamos aumentar aqui o zoom. As opções Vale C 36 custando 3,82 com volatilidade de 26,89%. Veja que a menor volatilidade do vencimento Vale C é a Vale C42 ou a Vale C44, que estão com 23,35% de vol. Então a volatilidade da Vale está bem mais baixa do que a volatilidade de Petro. Muito bem. Com relação a taxas, a taxa, por exemplo, que uma Vale C37 pagaria para quem fizesse o lançamento coberto seria 1,39 ao mês, com uma proteção de 7,55. Veja que nós vamos vender uma opção de R$37, então ela não protege tanto assim para uma taxa de, sei lá, 1,20, 30%. Gente, legal. Vamos ver como é que estão as puts M de Vale, né? Como a Vale caiu, as puts deram uma subida. Mesma coisa que aconteceu na Petro. E elas deram uma subida para os seguintes preços. A Vale N34, que é bem fora do dinheiro, está 1 centavo. A Vale N36, ela está 7 centavos, porque o papel está 39, então ela é bem fora do dinheiro ainda. A Vale N38, que é apenas fora do dinheiro, não é bem fora, não é levemente fora do dinheiro, está 53 centavos. E a Vale N40 está 84 centavos. E as volatilidades na faixa de 25%, 26%. Então mesmo as volatilidades das puts de Vale estão bem baixas. Legal. Vamos ver como é que está a OGXD. Olha, a OGX deu uma pequena melhorada, mas não está conseguindo romper os R$15. Ela veio até 15,20, 15,15, não conseguiu romper. A gente falou semana passada de que seria interessante fazer uma trava de baixa, né, para quem comprasse o papel. Eu acho que eventualmente ainda dá para fazer algum tipo de trava de baixa, mas veja como as volatilidades de OGX caíram, né, como a gente havia comentado na semana passada, porque o papel agora está trabalhando melhor, mudou um pouco de patamar, então menor volatilidade na faixa de 47% e a maior volatilidade aí na faixa de 55%, mais ou menos, tá certo? Vamos ver aqui se a gente tem algo legal. Vamos lá. Agora, gente, nós vamos mudar de planilha. Vamos ver aquela planilha que a gente utiliza para fazer as estratégias e vamos direto ver como é que anda a nossa estratégia de Petro B20 com Petro B21. Olha lá, a Petro B20 trabalhando a 39 centavos. A gente vendeu a opção ao preço de 70 centavos, né? E a gente comprou a Petro B21 a 34 centavos. Então a gente recebeu quanto? A gente recebeu 36 centavos para fazer a trava. Agora a gente está ganhando grana na Petro B20. Estamos perdendo grana na Petro B21, mas nem tanto assim. E para desmontar essa trava, a gente teria que pagar 16 menos 39, teria que pagar 23 centavos. Como a gente recebeu 36, nós estamos ganhando
130 reais para cada quilo. Então está aqui o lucro acumulado. Se o mercado ficar desse jeito, a gente vai continuar se beneficiando. E a gente já colocou no bolso R$ 1.150 desde o começo até agora. Como o nosso preço do papel é R$ 22,40, a gente estaria perdendo mais de R$ 3,00 no preço do papel, né? Ou exatamente R$ 3,00, e só estamos perdendo agora R$ 1,70, porque nós estamos ganhando R$ 1,30 só com as operações de taxa nos últimos 5 ou 6 meses, porque a gente já tinha, porque a gente já tinha feito estratégias que foram do ano de 2011 ao ano de 2012, e aí do meio, de maio de 2012 ou de julho de 2012 para cá, a gente vem com essa estratégia que já nos rendeu R$ 1,30. R$ 1,30 sobre um papel que custa R$19, dá mais ou menos uns 6,5%, dá mais de 1% ao mês de diminuição de preço de custo, o que é uma coisa bastante interessante. Gente, vamos ver se a gente tem mais algum comentário. Não temos. Então, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar mesmo. O programa foi um pouco mais rápido, isso é bom, cada um vai cuidar do seu mercado mais rápido. A gente tem que falar realmente o que interessa. Então tivemos um overview aí das opções, vimos as taxas, vimos como é que anda a estratégia que a gente está acompanhando. Acho que é mais ou menos por aí que a gente tem que ir tocando mesmo. E lembrando, vamos ter muita novidade nos próximos 2 meses. Gente, amanhã às 16 horas a gente tem programa, às 15h30, às 3h30, temos o programa sobre long and short, aquela estratégia super vencedora que a gente está ganhando bastante grana com ela. Todos desligando aqui, amanhã tem mais. Grande abraço para todo mundo e uma grande semana. Ótimos negócios.